A questão dos transferidos, a gente não só, primeiro, quer que a Petrobras volte a ser presente em todas as regionais, que recupere seus ativos na Bahia, no Sergipe, na Alagoas, em todos os, enfim, não vou falar todos os estados aqui, mas a gente sabe como o Norte e o Nordeste sofreu com o governo anterior, e que retome e que volte com esses companheiros, aqueles que quiserem, claro, para os seus lugares de origem. Enquanto isso não acontece, que tenha teletrabalho 100% para esses companheiros. E que, mais que isso, que dentro desse marco a gente está na nossa pauta, que a gente implemente a partir de agora o teletrabalho com 3 semanas, naquela que eles chamam uma semana e 3 semanas, ou seja, contabilizar o teletrabalho mensalmente. Isso a gente também acha que pode ser feito imediatamente, certo? A gente já falou, não sei se vai durar mais 1, 2, 3, 4 meses essa negociação de ACT. Enquanto isso, principalmente os companheiros transferidos estão piorando cada vez mais sua situação. É impressionante, gente, não é? E o Sentinela não resolve todos os problemas, porque é questão de saúde, mas tem gente que não tá, que ainda não está com problema de saúde, mas a família está desmoronando, o marido teve que largar o emprego, a esposa teve que fazer não sei o quê, teve que vir mudar, ficar com as crianças, tal. Isso é uma situação que não dá para continuar. Vou tratar aqui do adicional de campo terrestre que a gente pediu na nossa pauta para o Gaslub. Uma reclamação que todos os colegas que trabalham lá em Itaboraí reclamam, que é um ambiente muito distante, ermo, e ninguém quer ir para o Gaslub justamente porque não tem nenhum incentivo. A situação é a gratificação de férias. Na nossa pauta, a gente está pedindo que volte a ser paga integral, não 2/3 como é hoje, certo? A empresa não apresentou nada a respeito disso aí, né? O APTT não é suficiente, né? Isso aí é uma reivindicação que a gente faz aí. Sempre que o cara for desviado da escala dele, que seja dado hotel e diária durante todo o tempo lá que ele for prestar um serviço. E também tem essa discrepância grande do RJ para BC que a gente também não entende. Por exemplo, Rio Grande do Sul para cá, o valor é menos da metade. Está pagando menos de R$500 para quem é do RJ e R$1.000 para quem é do BWC, sendo que a distância que vai ser percorrida é só do Rio de Janeiro para Macaé. A gente não entende. Também tem discrepância a respeito de Recife. Todos os estados do Nordeste, basicamente, é uma discrepância imensa. Então a gente não entende onde foi que o RH, né, no caso, consultou o preço das passagens. Talvez olhou lá um item bem promocional, uma passagem com antecedência muito grande, porque se vocês olharem, a maioria não paga nem a passagem de ônibus. Então aqui a gente está muito atrasado, porque se pelo menos pagasse a passagem de ônibus, a gente teria o que discutir. Mas nem a passagem de ônibus está pagando, para a maioria dos casos. E o dia do desembarque aí, só reforçando, é o seguinte: a gente desembarca, a gente perde pelo menos metade do dia para desembarcar. Por isso que veio o dia do desembarque. É para que no saldo AF, ao invés da gente pontuar -1, a gente pontuar -0,5, para compensar pelo menos meio-dia do desembarque. A gente volta a falar da questão da PTT. A situação vai ficar mais crítica quando entrar a leva dos funcionários de nível médio, porque o salário é muito mais baixo. Então, assim, vai ter muita dificuldade se o APTT não for ampliado também para esses novos funcionários. E também, outra demanda também envolvendo isso, é a questão que houve uma mudança no padrão, houve um aumento de 20% no valor a partir de julho, e a gente tinha entendido que o aumento era para todos os funcionários que ganhavam esse auxílio. E aí a gente estava conversando com o pessoal novo de Búzios, né, da plataforma nova de Búzios, e eles falaram que não, que só está ganhando esses 20% a mais quem entrou depois de julho. Os funcionários antes de julho que já ganhavam não tiveram esse aumento. Outro ponto também sobre essa questão de viagem a serviço, né? As diárias de viagem a serviço não são reajustadas há praticamente 9 anos. É uma defasagem gigantesca, de 9 anos sem reajuste. Ressaltar a questão que, pelo menos eu não ouvi, tá? A respeito tem a ver com remuneração, que é o reajuste para a PBio, porque no ano passado, como eu já comentei aqui em diversas reuniões,
foi menor do que das demais empresas do sistema, então teria que haver essa recuperação. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto é que, recentemente no Espírito Santo, né, o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, ele fez umas declarações a respeito da ACT. E eu quero pegar um ponto aqui específico, poderia falar vários, mas vou pegar um só pelo tempo que eu tenho disponível. Que qual é? Ele diz o seguinte: houve destruição aí da Petrobras durante 7 anos e que, portanto, não seria possível em um ACT, apenas em um ano, resolver tudo. Bem, se a gente colocar a questão da venda de ativos, a destruição desse aspecto, eu posso até somente em parte, concordar com ele. No sentido em que, por exemplo, a Mubadala, que comprou a Relan, ela pode, eventualmente, mesmo a Petrobras oferecendo dinheiro, ela pode, olha, não quero vender. Um exemplo, tá? Não vou alongar isso, mas entendo essa parte. Agora, não dá para concordar em relação ao ACT. Excetuando a RMNR, que você própria, Antonieta, mencionou que isso está em outra fase, mas todo o resto não envolve recursos financeiros tão volumosos assim em termos de ACT. Grande parte, inclusive, não envolve quase nada de financeiro. Então, poderia sim, depende apenas da Petrobras. E a gente tem que lembrar o seguinte: a gente não sabe, tem se falado muito, né, o próprio Jean Paul, enfim, novo momento, novo governo, nova gestão, mas não se sabe a correlação de forças que haverá daqui a um ano, por exemplo, no próximo ACT. Então, é sim muito importante, se a hierarquia atual da Petrobras quer resolver problemas acumulados sim aí ao longo de anos, é importante aproveitar este ACT para resolver. Então, parece que é uma via de mão única. Nós temos que ser razoáveis. E a empresa não parece razoável nas propostas dela. Um VA e VR com 1% não é minimamente razoável. Então não pode ser essa via de mão única uma negociação. Parece que tudo nosso impacta financeiramente a empresa. Até o dia do brigadista impacta financeiramente a empresa. Tudo para a gente tem impacto, hora extra, que vai gerar custo, tudo gera custo. E quando a gente fala em gerar custo, aí a gente não entra aqui no HRTT que custa vidas, uma passagem de serviço mal feito. Quem está lá no 0 hora, né, Rafael, medindo o tanque, quem está subindo na escada lá para o coque, tem que passar o serviço às vezes na área, que a gente tudo sabe disso, o quanto custa esse tempo. Então, o quanto custo de vida pode ter e segurança. Então, assim, nunca me parece isso, que é sempre gera custo, tudo que a gente pede. E o nosso custo é razoável, né? O que a gente está pedindo? Nada demais. Nada demais. O que a gente está pedindo é a reposição do que foi retirado da categoria durante o governo Bolsonaro. Mas a produtividade, que já é mais do que conhecida em todos os exemplos aí dos 5 milhões do último estudo que teve, que é o que produz cada companheiro que trabalha aqui na empresa, né? A extração da mais-valia que vai para o bolso dos acionistas é muito grande, né? E isso sem contar, obviamente, o que fazem jus também os trabalhadores, ou deveriam fazer jus os trabalhadores terceirizados. Agora, nós queremos sim reforçar esse ponto, porque a gente está uma pauta de direitos, mas nós também não queremos deixar para lá esse índice de reajuste, porque isso é o que vai impactar, inclusive, os aposentados, etc. Inclusive, por isso que é muito importante essa mesa que não falou sobre a questão dos aposentados, mas isso aí também impacta o reajuste dos aposentados. E para deixar claro, a questão da ultratividade, a gente quer fechar o acordo até o mais rápido possível, só que o que a gente está falando é a ultratividade como cláusula permanente do acordo coletivo.